superdotação está associado a o indivíduo ter ser excepcional, geralmente em um aspecto, vamos dizer assim, tá? Tá. Então, digamos, por Superdotação. exemplo, que o cara seja excepcional tocador de violino, por exemplo, tá? Uhum. Né? Ou ter uma outra habilidade, ser excepcional em matemática, sabe? É um pouquinho diferente de altas habilidades. As altas habilidades geralmente está associado ao indivíduo ter exatamente essa excepcionalidade em não só em uma área, mas em várias áreas, entendeu? Hum. Geralmente aqui no Brasil até é muito comum as pessoas tratarem as duas coisas da mesma maneira, sabe? Porque de alguma maneira, o indivíduo que tem alta habilidade, ele passa por ter algumas características de superdotação. Só que a diferença é que esse altas habilidades, ele tem essa facilidade, vamos dizer assim, né, em mais áreas. Entendi. É como se ele aprender. Geralmente, o superdotado é em uma área, ou em duas. Os de altas habilidades, ele tem mais áreas. Digamos assim, que ele é mais amplo, entendeu? Entendi. Teoricamente, parece que é melhor, né? O altas habilidades, porque tem uma facilidade melhor com o mundo à minha volta e ele consegue, né, se adaptar muito mais fácil, de certo, aprender, comparado a um superdotado. Então, o superdotado, normalmente, ele é mais focado em uma ou duas áreas, que nem você falou. Isso mesmo, isso mesmo. Entendi. E como que a E, gente e consegue avaliar isso, né, prof? No indivíduo, né? Então, cara, às vezes fica muito fácil você identificar isso, sabe? Quando você começa a reparar, por exemplo, no ambiente de sala de aula, ou então em casa mesmo, né? Um indivíduo que tem altas habilidades, ele começa a ter ele demonstra alguma excepcionalidade em mais áreas e muito cedo, né? Então, o cara começa a ter o molequinho, né? Começa a ter aquele talento, mostrar um talento matemático, começa a falar muito cedo, entendeu? E ele demonstra, às vezes, William, uns pensamentos assim que você fala assim, meu, como é que esse moleque, essa idade, já pensa essas coisas aí, entendeu? Então, muitas Entendi. vezes, isso está associado por tanta alta habilidade. Enquanto que a superdotação acontece a mesma coisa, só que para um talento específico, entendeu? Ele demonstra um talento específico ali para uma determinada área. Eu vi um vídeo que tu fez no canal, professor, sobre superdotação e TDAH, né? As pessoas acabam confundindo às vezes, né? Superdotação com TDAH. Tu pode explicar melhor isso pra gente? Ah, e chama-se de dupla excepcionalidade. William, isso é um negócio que é complicado às vezes a gente tratar, né? Que eu expliquei lá, eu acho que eu sei qual vídeo você está falando, eu expliquei lá o seguinte: TDAH no mundo, segundo a OMS, seria em torno de 3 a 4%, enquanto que superdotação seria em torno de 5%, a incidência no mundo. Então, como o Brasil está inserido no contexto, então vamos considerar no Brasil a mesma coisa. Uhum. No Brasil, teria aproximadamente 50 milhões de estudantes, 40 e poucos milhões, até lá eu acho que eu arredondei para 50 milhões. Então, no que diz respeito a TDAH, nós temos cerca de 2 milhões de diagnósticos fechados no Brasil. 2 milhões. E eu falei que o índice é de 3 a 5 a 4%, né? A superdotação é de 5% e nós já temos 24.500 superdotados diagnosticados no Brasil. Então, eu comentei lá, né, que, ao que parece, a gente estaria muito mais preparado para lidar, né, para diagnosticar TDAH do que superdotado, né? E mesmo, se você for pensar, se fosse tudo igual, 5%, né, seria em torno de, vamos lá, 50 milhões de estudantes, 10% seria 5 milhões, 5% seria 2 milhões e meio. Até TDAH está mais ou menos próximo ali, em torno de 2 milhões, tá, tudo bem. Mas, pô, 24 mil de superdotado de 5% seria 2 milhões e meio, tá faltando muito superdotado aí. Uhum. Então, onde é que eles estão? Foi isso que nós colocamos no vídeo. Onde estão os superdotados? Onde é que está essa galera aí? Por quê? Porque muitas vezes os superdotados, eles podem apresentar algumas características, William,
de desinteresse em sala de aula. Comentei isso. Porque muitas vezes, como eles têm alguma superdotação, uma certa vantagem em alguns aspectos, e eles também, os superdotados também podem ser de altas habilidades, entendeu? Então, em vez de eu ser um indivíduo superdotado, na verdade, ele tem altas habilidades e é tratado como superdotado. Entendeu? Isso interfere no crescimento do indivíduo, prof? Ah, não tenha dúvida, porque muitas vezes, quando o indivíduo ele começa a apresentar sinais de altas habilidades ou de superdotação em sala de aula, o que acontece? Imagina você está dando aula ali para uma série de indivíduos típicos, né? São os indivíduos medianos, que é o que a gente tem em sala de aula a maioria das vezes. E de repente você está ali ensinando para um, para outro, encontrando as dificuldades naturais no contexto de sala de aula, e de repente tem um ali que levanta a mão, tá, professor, isso aí é isso, né? Aí você, isso, exatamente isso, enquanto que os outros não estão entendendo. Depois ele mostra até a maneira de tratar, a maneira de falar, ele fala com certa facilidade, ele entende com facilidade, ele associa com facilidade. Então o que acontece é que o pessoal começa a olhar para o lado assim, a gurizada mesmo, ou dependendo do ambiente, se é um ambiente universitário, por exemplo, o pessoal começa a olhar para o cara e começa a ficar com raiva do cara. Porque ele tem facilidade. E aí, às vezes, o que acontece é que esse cara pode ser, por exemplo, no ensino médio, principalmente, ali e tal, o cara pode começar a sofrer bullying mesmo por isso. Por ser diferentão, pô, o cara não apresenta nenhuma dificuldade, pô, o cara tá sempre sacando do negócio, tem facilidade nisso, o cara pode sofrer, então, no ambiente escolar. E é interessante isso, William, que essas pessoas, muitas vezes também, eles podem ter dificuldade de relacionamento com outras pessoas. De relacionamento interpessoal. Então, por exemplo, ele pode ter dificuldade de fazer amizade, já que ele é meio esquisitão, para a maioria o cara é meio esquisitão, porque entende tudo rápido, o cara, né, associa tudo ligeirinho, parece que não tem dificuldade para nada, então o pessoal fala, pô, esse cara é muito esquisito, aí começa a isolar, então ele pode ter dificuldade para interagir com outras pessoas, para fazer amizades. Então, muitas vezes as pessoas confundem inteligência na cabeça de uma criança, ser um menino, por exemplo, uma menina superdotada ou com alta habilidade, mas esquecem que é uma criança, então precisa ter o convívio social, precisa aprender a brincar, precisa socializar com os outros, né? E muitas vezes as pessoas, cara, discriminam mesmo pelas grandes diferenças que eles apresentam nesse contexto, né, de aprendizagem. Eu vejo que esse é um dos aspectos, né, professor, que as crianças podem sofrer por ter altas habilidades ou superdotação em sala de aula, né? Mas eu fico pensando também, logo depois que ela vai se desenvolvendo, né, e ela começa a ter uma facilidade muito grande sobre o aprendizado que é passado para ela. E ela acaba ficando, às vezes, imperativa, né? Ela acaba, às vezes, dentro de sala de aula, independente se é uma criança ou um adolescente, a pessoa acaba falando, pô, isso está muito fácil, né? E aí ela não consegue identificar que, na verdade, ela tem uma alta habilidade ou uma superdotação. E aí, às vezes, ela pensa que o diagnóstico dela é o quê? Um TDAH. Às vezes ela fica imperativa porque, poxa, eu já sei isso, né? Eu já dominei isso. E aí é confundido com o TDAH. É por isso que até nesse vídeo o professor explica um pouco em relação ao TDAH. Eu entendi, Exatamente. né?